Nosso Novamente de hoje é um remake do que foi conversado, do que foi explanado, do papo, da conversa, da reflexão, se você prefere, da pregação que nós tivemos ontem na Casa da Rocha Guarulhos, já que hoje é segunda-feira, a gente sempre remake, mas também, de repente, acrescentar alguma coisa nessa conversa para edificar ainda mais o coração daqueles que já acompanharam ontem, de aprender um pouquinho mais. Bom, o texto de ontem foi um texto longo e cheio de detalhes. Um texto que está aí na tua tela. Olha só, Lucas 4, de 31 a 44. Ele é um texto intenso, muitas coisas aconteceram nesse texto. E a ideia é tentar resumir tudo isso aqui. Então vamos lá. Eu vou ler para você do 31 ao 37 para abrir a nossa conversa. Diz assim: Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Vamos parar aqui. Qual é o destaque de Lucas aqui? Jesus prega. Jesus ensina. Aliás, ele faz isso lá em Nazaré. Lembra? Semana passada conversamos sobre isso. E ele é rejeitado lá em Nazaré. E o texto, tanto da semana passada como de hoje, mostra que Jesus está andando pelas sinagogas e pregando, ensinando. Aí o texto continua, 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, Deus!" Jesus o repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é essa?" Até aos espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles saem, e a sua fama se espalhava por toda a vizinhança. Jesus está ensinando, gente. Esse movimento de exorcismo citado por Lucas aqui, referendas de Jesus não eram vazias como as palavras dos líderes religiosos de Israel. Ele falava e fazia, ele mostrava, ele deu todos os sinais da sua messianidade e deu todos os sinais da sua autoridade. Ou seja, a autoridade da sua palavra se evidenciava pela manifestação do poder do Espírito Santo. E aqui, o demônio sem a menor dificuldade, isso espanta as pessoas e confirma a sua autoridade. Mas o texto continua. E agora, a partir do 38, nós vemos o seguinte: a cura da sogra de Pedro. Diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Né? Coisa para a gente pensar. Por que Jesus faz isso? Primeiro, movido pela compaixão de ver uma pessoa sofrendo. Jesus não é conivente com o sofrimento. Jesus não se deixa intimidar quando o assunto é atender uma demanda de alguém que está sofrendo. Ele anda ali pelas terras em Israel e uma das marcas da ação de Jesus são as curas, a compaixão, sem dúvida. Né? Ele se importa com as pessoas, mas também está apresentando a sua autoridade. Tanto que Lucas não diz que Jesus orou pela febre, pediu ao Pai para que ela fosse curada. Qual é o termo que Lucas usa aqui? Ele repreendeu a febre. Jesus está mostrando a sua autoridade com exorcismos e com curas. E Lucas enfatiza isso mais ainda, porque o texto continua. Ao pôr do sol, versículo 40, o povo trouxe a Jesus todos os vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo o Filho de Deus. Olha a autoridade confirmada aí. No primeiro exorcismo, eles reconhecem também que ele é o Santo de Deus. Aqui tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Jesus continua operando exorcismos e curas. Olha só como Lucas constrói o texto. Jesus ensina, Lucas quer dizer,
Ao romper do dia, versículo 42, foi para um lugar solitário, as multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixassem, mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque foi para isso que fui enviado. Não é interessante? O povo quer que Jesus fique com eles, por quê? Porque ele curava, porque ele expulsava demônios, esses sinais que atraíam muito as pessoas. Mas Jesus diz, é necessário que eu pregue. Ele não diz, é necessário que eu vá expulsar demônios, é necessário que eu vá curar pessoas. Tudo isso é pregação, entende? Tudo isso eu pregue as boas novas do reino de Deus. O reino chegou. O reino de Deus, quando chega, o inferno retrocede. O mal retrocede. É o reino que chega para libertar, é o reino que chega para curar, é o reino que chega... Porque o reino de Deus, pleno, gente, é futuro. Mas quando Jesus vem, o reino de Deus adentra a realidade da nossa existência e traz de forma parcial tudo aquilo que veremos de forma completa e viveremos de forma completa quando o reino for completo. O reino futuro é completo, o reino presente é parcial, o reino de Deus presente entre nós é parcial, mas ele já existe. Jesus diz, eu vou pregar as boas novas do reino, é para isso que eu vim. Eu não vim só para curar, eu não vim só para exorcizar, eu vim... É importante nós pensarmos aqui que Lucas quer transmitir algo muito importante para Teófilo, depois de nós lermos tudo isso. É que Lucas quer plantar o reino de Deus e valorizar e autenticar com os sinais que ele está fazendo o poder da sua palavra. Por que, gente? Porque o mais importante é a palavra que muda a vida do homem. Nós vemos isso inclusive na forma, no formato, no jeito que Lucas escreve. Você já deve ter estudado um pouco de literatura e você sabe que existe coisa. Isso é bem comum ainda hoje e mais comum ainda nas línguas mais antigas. No hebraico, bacana, uma ferramenta, mostrar na tela, porque eu não preparei isso hoje, não tive tempo de fazê-lo, mas eu quero que você imagine o seguinte, nós lemos 5 trechos do texto. 5, vou tentar fazer aqui com a minha mão, 5. O primeiro trecho é Jesus ensina. Esse meio, né? Tá vendo aqui, ó? Jesus novo e ensino. Esse trecho fala com esse. Esse trecho fala com esse. Esse trecho é o recheio. Eu expliquei ontem para as pessoas que a melhor maneira de entender isso é um sanduíche. Um sanduíche que tem como meio a cura da sogra de Pedro. Importante, é a compaixão de Jesus e a autoridade de Jesus apresentada. Mas o que faz o sanduíche da cura da sogra de Pedro é exorcismo e palavra. Oh, meu Deus! Estou tentando te mostrar que palavra. Ó. A palavra engloba tudo. Tudo acontece dentro da palavra. O exorcismo acontece dentro da palavra. A cura acontece dentro da palavra. É um aspecto estético. Exorcismo, cura, exorcismo, ensino. O jeito que Lucas escreve, ele está evidenciando isso. Lucas está querendo dizer que o mais importante é a palavra, é o ensino de Jesus. Lucas está enfatizando a obra de poder que dá autoridade à palavra. Que Jesus está em qual ambiente? A sinagoga. A sinagoga é o ambiente do ensino. Do ensino. Bastante, elas evidenciam. Jesus está pregando, pregando, pregando. O importante para Jesus é pregar, é libertar o povo pela sua palavra. Indo para os finalmente da nossa conversa. A implantação do reino de Jesus tem a ver com a palavra. Ainda que haja cura e sinais, ainda que haja exorcismo, as coisas são sinais. João chama essas manifestações poderosas de sinais. Lembre-se,
Um sinal não tem. São Paulo, você que está fora de São Paulo, está vindo pela estrada, uma placa que está escrito lá, São Paulo. Ali é São Paulo? Não, não é São Paulo ali, a placa está apontando para São Paulo. É um sinal nisso. Ou qualquer outro tipo de ação milagrosa que Jesus faz, é uma placa. Essa placa aponta para quem? Para ele. Ele é o Messias. E ele tem a palavra que literalmente liberta e cura. Porque se nós olharmos para o exorcismo e para a cura como fins em si mesmo, que adianta o homem ganhar o mundo, não é? Perder um olho do que deixar de ir para o reino. Ou seja, esse é um contraponto forte para as pessoas que pensam que o importante para Jesus, ou o mais importante num relacionamento com Jesus, é ser curado, é ser liberto. Eu sei que tudo isso é muito importante. Talvez você esteja agora sofrendo por isso, sofrendo por uma doença, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E o que eu desejo é que Jesus te cure, ou que é o Senhor que cura. Mas o mais importante é que uma cura, um sinal milagroso, aponta para Ele. Aponta para a obra que Ele quer fazer na vida da gente. A obra que Ele quer fazer na vida da gente acontece pela palavra, digamos assim, que estão à tua disposição. E que Jesus faz, porque Ele antecipa o reino futuro, trazendo inclusive a ausência de dor. Ele está na nossa dor. Onde está Deus agora no meio dessa pandemia? Ele está com os que choram. Ele está com os que sofrem, curando pessoas, eu não tenho dúvida disso, confortando pessoas. Mas cuidara, porque Ele só queria pregar. Ele não quis fazer sinais lá. E eles mandaram Jesus embora. Será que nós somos daqueles que mandam Jesus embora só porque Ele não quer fazer sinais? Será que nós somos daqueles que não aceitam o Evangelho como ele é, a palavra que vem libertar e transformar a vida da gente, se não tiver um sinal? É um perigo que nós corremos. Então, Lucas está dizendo para Teófilo, fechando o nosso papo, aprenda o que ele disse, Teófilo, isso é o mais importante. Aprendendo o que ele disse, você terá contato com ele, e é claro que ele poderá trazer sinais e operar na tua vida. Mas o mais importante é que a sua palavra tenha lugar em você. Essa é a palavra de Lucas para Teófilo, é a palavra de Lucas para nós. Participe do reino através da vida, que é aquilo que está naquilo que ele disse. Aquilo que ele disse é a palavra que traz vida, que me transforma em gente parecida com ele. Seja transformado, recai para a gente. Tudo isso é que a nossa relação com Jesus não seja interesseira, tipo o pessoal lá de Nazaré. Não seja uma relação voltada para sinais e prodígios, mas que nós queiramos a sua palavra, ou seja, Ele mesmo, porque Ele é o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Esse é o nosso Novamente de hoje. Espero que a tua oração seja a mesma que a minha.